Sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo Invest, o seu canal dedicado a informações e dicas sobre investimento e mercado. Neste vídeo, iremos tratar do CDB, um investimento muito usado no Brasil. Fique aqui e conheça o CDB, seus pontos negativos e positivos. CDB. O que é? CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um investimento de renda fixa que permite aplicar dinheiro em uma instituição financeira. Em troca, o investidor recebe o valor aplicado acrescido de juros. O CDB é um dos investimentos de renda fixa mais conhecido, e está disponível na maioria dos bancos. Neste vídeo trataremos especificamente dos CDB pré-fixados e suas características. CDB pré-fixado. Os juros são definidos no momento da aplicação. Vantagens e riscos. O CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC. A rentabilidade de um CDB está atrelada ao risco que o investidor corre. CDB. Nós, da Rodrigo Invest, preparamos um guia com o passo a passo para te orientar a investir. Lembrando, sempre recorra a um profissional especialista. Aqui apenas tiramos dúvidas básicas e demonstramos as regras gerais e características do investimento. Remuneração, prazo, valor mínimo, liquidez. Confira o beabá para quem quer investir nos melhores CDBs disponíveis nas corretoras. Entre os investimentos de renda fixa, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um dos mais conhecidos. Esse título está disponível na maioria dos bancos. Por essa comodidade, acabam sendo uma das primeiras opções para quem quer migrar o dinheiro da poupança para algo mais rentável. Mas se o que você busca é retorno, saiba que as corretoras também oferecem CDBs, e muitos com remuneração acima da encontrada em grandes instituições financeiras. Ficou curioso? Este guia vai ajudá-lo a entender os detalhes de como funcionam os CDBs, formas de remuneração, prazo de vencimento, valor mínimo de aplicação e estruturas de liquidez são alguns dos assuntos abordados. Ao final, você estará preparado para escolher a melhor opção para o seu perfil de investimento. O que é CDB? Se você já investiu no Tesouro Direto, sabe que quem compra títulos públicos na prática empresta dinheiro para o governo fazer a máquina pública girar. Da mesma forma, quem investe em debêntures empresta recursos para uma empresa realizar grandes projetos. A lógica é exatamente a mesma nos certificados de depósito bancário. Quem compra CDBs empresta dinheiro para os bancos financiarem suas atividades de crédito. Os bancos captam dinheiro com o CDBs oferecendo em troca uma remuneração aos investidores, por um determinado período. Os recursos são usados por essas instituições para conceder empréstimos a outras pessoas. Como funciona o CDB? O investimento em CDBs se parece bastante com outros produtos de renda fixa. Entenda aqui os detalhes desse tipo de aplicação. Rentabilidade. A rentabilidade de um CDB pode ser prefixada, pós-fixada ou híbrida. Quando uma parte da remuneração é prefixada e a outra acompanha um índice do mercado. Acompanhe. Neste vídeo trataremos do CDB pré-fixado. CDB pré-fixado. Nesse tipo de aplicação, o investidor consegue calcular exatamente o rendimento bruto, antes de descontar o imposto de renda, que obterá até o vencimento do papel. Isso porque a taxa de juros é definida e informada desde o momento da aplicação. Um CDB pré-fixado com taxa de 5% ao ano, por exemplo, oferecerá exatamente essa remuneração até o fim. Valor mínimo. Ao investir em CDB, é possível que você encontre algumas exigências das instituições financeiras, entre elas, um valor mínimo de investimento. A aplicação inicial varia muito em função do nível de risco e do potencial de retorno de cada papel. Nos grandes bancos, é possível encontrar CDB com um valor mínimo pequeno. Eles costumam estar acessíveis para aplicações a partir de R$ 500. Normalmente, no entanto, CDB com esse perfil são os que oferecem uma remuneração menor também. Não é raro que chegue a 80% do CDI, um retorno considerado baixo. Nas corretoras e plataformas de investimento, é mais fácil encontrar opções com uma remuneração melhor. Isso porque essas casas reúnem os CDB emitidos por instituições de vários perfis e portes, e assim conseguem diversificar as alternativas para os investidores. Liquidez. Com que facilidade é possível resgatar o dinheiro investido em um CDB?
Para responder essa pergunta, é preciso entender a diferença entre dois conceitos: liquidez diária e liquidez no vencimento. Os CDBs são papéis com vencimento. Significa que as condições acertadas na aplicação, como a remuneração, são garantidas até uma determinada data, quando o dinheiro volta para as mãos do investidor. Mesmo tendo uma data de vencimento, muitos CDB, principalmente os de grandes bancos, oferecem liquidez diária. Assim, é possível resgatá-los a qualquer momento, mesmo antes do prazo final. Em alguns casos, os CDB passam a contar com liquidez diária após um certo prazo mínimo em que o dinheiro não pode ser resgatado. É a carência. Então, em um papel de liquidez diária com carência de 6 meses, o resgate é permitido a qualquer momento depois que esse prazo for cumprido. Mas existem também CDB que prevêem liquidez apenas no vencimento. Isso significa que o investidor não pode resgatar os recursos junto ao emissor antes do prazo final, nas mesmas condições estabelecidas no momento da aplicação. Em troca disso, esses papéis normalmente oferecem uma remuneração melhor do que a do CDB com liquidez diária. Existem CDBs com prazos de vencimento bem distintos. É possível encontrar papéis de curto prazo, resgatados a partir de 6 meses ou 1 ano. E há também CDB longos, com vencimento a partir de 2 anos, podendo chegar a 5 ou mais. Esses são indicados para quem está poupando com vistas ao longo prazo. O que um investidor pode fazer se precisar do dinheiro antes do vencimento? A alternativa é negociar o CDB no mercado secundário, vendendo o papel diretamente a outros investidores. Nesse caso, o negócio é fechado a preços de mercado, que podem ser superiores ou inferiores ao que foi pago no momento da aplicação. Não há uma garantia de que a remuneração acertada será obtida. Custos. Diferentemente dos fundos de renda fixa, o CDB não envolvem a cobrança de taxa de administração. Em algumas corretoras, pode haver taxa de corretagem ou de custódia para negociar esses papéis, mas muitas já isentam os investidores desses custos. É importante perceber que um mesmo CDB, emitido pela mesma instituição financeira, com vencimento em um mesmo prazo, pode apresentar uma rentabilidade diferente dependendo da plataforma de investimento pela qual estiver sendo oferecido. Isso acontece porque as corretoras são como uma loja que vende produtos financeiros. Cada uma delas estabelece uma margem de ganho sobre o valor de fábrica do CDB. Em algumas, ela pode ser maior do que em outras, e isso se reflete na rentabilidade final recebida pelo investidor. Imposto de renda. A tributação do CDB segue o padrão dos investimentos de renda fixa. O investidor paga imposto de renda seguindo uma tabela regressiva, em que as alíquotas diminuem conforme o tempo que a aplicação é mantida. A taxa varia entre 22,5% sobre a rentabilidade para investimentos de até 6 meses e 15% sobre a rentabilidade para investimentos mantidos por mais de 2 anos. Existe ainda a cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mas ele só incide sobre as aplicações resgatadas em menos de 30 dias. Nesses casos, a alíquota pode variar entre 96% e 3% da rentabilidade. O IOF também diminui com o tempo do investimento. Quando vale a pena? Vantagens e riscos. Um dos pontos positivos do CDBs é que eles são investimentos muito simples e populares. Praticamente todos os bancos oferecem pelo menos uma opção aos clientes. Para aplicar, basta transferir o dinheiro da conta corrente para o CDB. Também por isso, nas corretoras e plataformas de investimentos normalmente há uma variedade de alternativas disponíveis. Um aspecto fundamental a se observar é a rentabilidade prometida pelo papel. Dado que o título público Tesouro Selic tem um rendimento atrelado à variação da taxa Selic, que anda lado a lado com o CDI, e conta com liquidez diária, para a aplicação ser vantajosa, o CDB selecionado precisa oferecer um retorno igual ou superior a 100% do CDI. Outra vantagem de investir em CDBs é o fato de que eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC. É uma espécie de seguro que garante ao investidor o ressarcimento de até R$ 250 mil caso a instituição emissora do título venha quebrar. É importante saber que essa garantia é contabilizada por CPF e por instituição, e não por produto. Imagine um investidor que tenha não apenas CDBs de um banco,
mas também dinheiro na conta corrente e na caderneta de poupança. Se a instituição apresentar algum problema, o limite para devolução dos recursos pelo FGC incluirá também essas aplicações. Caso o valor total ultrapasse R$ 250 mil, o excedente não será coberto. Existem muitas opções de CDBS com liquidez diária, ideais para reserva de emergência. Porém, há desvantagens desses papéis é que nem sempre eles oferecem uma remuneração interessante, justamente porque um investidor pode resgatar a aplicação a qualquer momento. Para conseguir taxas melhores, quase sempre é preciso abrir mão da liquidez ou encarar um nível maior de risco. O principal risco de um CDB é o risco de crédito. Em outras palavras, é a chance de a instituição financeira que emitiu o papel ter problemas de caixa e acabar dando um calote nos investidores. Vale a pena pesquisar sobre a reputação e a solidez financeira do emissor antes de aplicar em um CDB. Uma fonte importante de informações são as agências de classificação de risco de crédito, empresas independentes que atribuem um rating aos emissores e ao CDBS. O rating é uma nota que avalia o risco de crédito. Ela indica se a instituição financeira é considerada uma boa pagadora ou não. Quanto mais alta a nota, melhor a reputação do emissor. O contrário também é verdadeiro. Quanto maior é o risco de crédito de um emissor, maior tende a ser a remuneração oferecida nos papéis que lança. Portanto, fique atento. Um CDB com uma promessa de rentabilidade muito mais alta que os outros merece ser avaliado com critério. Como investir em CDB? Passo a passo. Embora sejam produtos bastante conhecidos, os CDB merecem um pouco de atenção dos investidores. Eles podem prever certos detalhes que fazem a diferença entre um bom e um mau investimento. Para não correr o risco de se arrepender, cumpra os 5 passos a seguir. 1. Compare as opções oferecidas por bancos e corretoras. Comece fazendo uma pesquisa de condições, do mesmo jeito que faria se quisesse comprar um bem como um carro novo. Verifique a variedade de CDBS disponíveis em cada plataforma de investimentos. Você não precisa necessariamente comprar um CDB do banco no qual tem conta. Em vez disso, pesquise os bancos que oferecem a maior remuneração. Algumas corretoras, como a XP, possuem plataformas de distribuição de CDBS de diversos bancos, o que facilita a pesquisa. 2. Escolha o CDB. O próximo passo é procurar responder pelo menos essas 4 perguntas sobre cada papel que estiver avaliando. Qual é a remuneração oferecida em cada caso? Qual é o prazo de vencimento do CDB? Qual é o sistema de liquidez? Qual é o nível de risco do emissor do CDB? Com essas informações, você será capaz de encontrar a melhor opção, considerando seus objetivos de investimento. Se você já sabe que poderá precisar do dinheiro antes do vencimento, vale a pena considerar um CDB com liquidez diária. Por outro lado, se puder deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, pode avaliar a possibilidade de investir em um papel que envolva um risco de crédito mais elevado. 3. Abra uma conta. Depois de escolher o CDB em que quer aplicar, é hora de abrir uma conta na corretora. Esse procedimento costuma ser simples. Você precisará preencher algumas informações e enviar documentos pessoais, como a cópia do RG e do CPF. Além da gama de CDBS oferecidos, vale a pena considerar outras informações sobre as corretoras antes de optar por uma delas. Por exemplo, entenda o prazo que cada uma leva para devolver os valores quando um resgate é solicitado. E qual a facilidade de uso da plataforma de investimentos. Também não custa dar uma espiada nos outros produtos disponíveis. Isso é muito importante para quem está planejando investir cada vez mais e melhor. 4. Fique atento aos limites do FGC. Você já sabe que os CDBS são cobertos pelo FGC, o que dá mais segurança ao investimento. Como o limite de cobertura é de R$ 250 mil por pessoa e por instituição, uma recomendação dos especialistas é diversificar, aplicando em papéis de diferentes instituições financeiras. Na prática, isso permite ampliar o valor da garantia. Os investidores precisam ficar atentos, no entanto, a uma segunda exigência do FGC. Desde 2017, o fundo estabeleceu um limite global de garantia de R$ 1 milhão, renovado a cada 4 anos.
Mesmo que o investidor tenha diversificado as aplicações e investido em CDBs de uma variedade de instituições financeiras, o limite de ressarcimento que ele poderá usar ao longo de 4 anos será de apenas R$ 1 milhão. 5. Transfira o dinheiro e comece a investir. Por fim, para começar a operar, basta transferir recursos da sua conta corrente para sua nova conta na corretora. Depois disso, é só comprar o CDB que tiver escolhido. Bons investimentos! Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Suas curtidas também são muito importantes para o crescimento de nosso canal. Deixamos um link na descrição. Aperte nele e aprenda tudo sobre a poupança. Por esse vídeo é isso, e até o próximo.